Quero cumprimentar os senhores vereadores, colegas, amigos que nos acompanham aqui em plenário e também na TVL. Senhores, eu estive visitando ontem o secretário Rafael Ienzi, do Serurbis, conversando um pouquinho com ele sobre a situação de manutenção da nossa cidade. E o que me preocupa é justamente os cortes que vão ter que ser feitos, que já estão sendo feitos em algumas secretarias, e esses cortes realmente vão impactar na manutenção da nossa cidade, que já não está aquela beleza toda. Então, realmente, uma conversa muito franca, muito clara com ele, da necessidade de que não há como, por hipótese alguma, fazer cortes, principalmente na área de manutenção da cidade. Inclusive, nós, vereadores aqui, temos que ficar em cima para que, primeiro, não haja cortes, né? Segundo, se tiver a possibilidade de fazer suplementação, porque a cidade precisa de manutenção. Aliás, eu não consigo entender esses cortes todos que estão sendo feitos, realmente em várias secretarias, mas aqui especificamente na Secretaria da CEUB, e isso me preocupa demais. Aliás, falando em cortes, não poderia ser diferente. Ontem também aproveitei para visitar o Ricardinho, na SMTT, para falar, né, de algumas situações, inclusive discutindo. Falei uma vez com o vereador Marcelo Lanzarin, e ele também concordou, né, com a volta das blitz, que é importante, desafoga os hospitais. Já foi comprovado isso, que você colocando blitz durante, principalmente as noites, você diminui o número de acidentes, que obviamente diminui e impactam nos leitos de UTIs, impactam nos hospitais. Nós estamos com os hospitais aí trabalhando no seu limite, o vereador Marcelo Lanzarin, e a volta das blitz poderia dar uma amenizada para que aí sim os hospitais possam desafogar e atender melhor os nossos munícipes. Mas, aquela história, né, não pode ser dado hora extra para o GMT, ou seja, a Prefeitura se preocupa muito em cortar a hora extra da GMT e esquece muitas vezes que isso pode ajudar e muito a desafogar os hospitais. É lamentável, diz que vai tentar fazer, mas fica meio difícil você fazer algo se você não tiver a condição de pagar essas horas extras para que eles possam fazer essas blitz durante as noites, enfim, né, de forma sequencial, para que possa evitar o número de acidentes e, consequentemente, evitar o número de internações nos nossos hospitais, deixando eles mais tranquilos para poder receber a nossa população que, de fato, precisa desses leitos e precisa desse atendimento. Ontem também, se puder fazer a gentileza, tive a oportunidade de participar do treinão da reinauguração do CT, né, do Pastor, Jiu-Jitsu. Eu tenho um carinho muito grande pelo Jiu-Jitsu e acredito, de fato, que é uma ferramenta transformadora, né, tanto para o esporte, mas principalmente para a sociedade, para as pessoas. Então, tenho um grande respeito e admiração pelo mestre Feijó, pelo Pastor, que fazem um trabalho, Gustavo Teles, fazem um trabalho fantástico e trazem resultados para a nossa cidade. Obrigado, Ari. Resultados através de medalhas, não só do JASCS, mas resultados também nacional e internacionalmente. Eu aqui apoio muito todos os esportes, modalidades, mas, em especial, tenho um carinho muito grande pelo jiu-jitsu. Senhores, eu recebi esse final de semana uma mãe, o vereador Alexandre Matias, falando da preocupação que vai fazer com outras mães ouvidorias com relação ao grande número de afastamento dos nossos professores, profissionais de educação. Eu falei para ela que, em conversa que eu tenho diretamente com os nossos profissionais de educação, que infelizmente a tendência é piorar. Uma grande queixa por parte dos nossos profissionais da educação é uma grande burocracia, preenchimento de papelada, cobrança em cima de mais cobrança, tornando um ambiente extremamente insalubre, né? Os pais acabam vindo com tudo para cima dos professores, os professores ficam acuados, não tem um certo amparo por parte de quem deveria amparar, demora na contratação do professor de apoio, fazendo com que o professor regente acabe tendo uma tarefa maior por conta de um atendimento dessas crianças. Então fica difícil para esse professor de apoio. Não só o professor de apoio, quando um professor se afasta, demora para se recontratar ou para colocar alguém no lugar desse professor que se afasta por 30, 40, 60 dias. E aí há sim um problema maior, porque esse professor tem que trabalhar dobrado. Ele tem que trabalhar dobrado para atender essa turma que está sem professor. E aí, quando contrata-se, depois de muita demora, para esse professor que está afastado, o professor que estava extremamente atarefado, acaba também vindo a se afastar por conta do ambiente insalubre, por conta da situação. Então, cada vez mais profissionais de educação se afastando por tudo isso que eu estou te falando. Além do mais, nós temos aqui
Não temos um plano de carreira decente, isso é uma cobrança muito grande por parte dos nossos servidores, dos nossos professores. Nós temos a valorização na carreira, fica complicado, cada vez mais o salário achatado por conta, né, de não ter esse plano de carreira. Então, quando há o acréscimo do piso, acaba achatando o salário de quem está mais tempo na carreira. A gente observa, sim, um arroxo salarial, onde o governo dá o mínimo, que é o INPC, e não dá nenhum aumento real. Então fica complicado, né? Quando um governo se preocupa mais em fazer grandes obras, e é importante, e infelizmente não tem feito muito bem feito, porque obras entregues de forma, a gente observou e muitas vezes traz aqui para esta tribuna, preocupados em entregar uniformes, que também não faz muito bem feito, demora para se entregar, preocupados em entregar material escolar, mas não se preocupa com o nosso profissional, o profissional da educação, o professor que está lá na ponta, que realmente tem sofrido bastante por conta disso. Então, faço aqui um alerta, faço aqui um pedido para que a gente comece a olhar e também tenha um cuidado para quem cuida das nossas crianças. E aqui eu não falo só do profissional da educação, eu falo também, vereador Marcelo Lanzarin, do profissional da saúde, que também tem adoecido e tem se afastado também por conta de todo esse ambiente salubre. E faz necessário aqui, e nós temos que fazer a nossa parte, eu vou cobrar aqui, para que a gente comece a pensar e repensar de que forma a gente vai transformar esse ambiente tão salubre, com muita pressão, com muita cobrança, papelada, burocracia, um simples ato de preencher uma chamada no sistema faz com que o professor perca um monte de tempo. E aí o professor não consegue fazer aquilo que ele deve fazer, que é cuidar das nossas crianças, que é ensinar as nossas crianças, porque ele está aí atarefado com um monte de burocracia, um monte de papelada para preencher e com uma situação bastante insalubre, fazendo com que esse profissional acabe se afastando e aí tornando um problema muito maior, porque a demora da contratação desse profissional prejudica o profissional, prejudica sim as crianças e os pais estão preocupados, estão nos questionando, estão fazendo ouvidoria. O problema é que eu falei para essa mãe, faz ouvidoria para quem não quer ouvir, ou para quem vai ouvir e não quer resolver, que não consegue enxergar tudo isso que está acontecendo com o nosso profissional da educação. E é importante que os pais, além de fazer a ouvidoria, mostrando toda essa insatisfação, que esteja ao lado dos nossos profissionais da educação para cobrar um melhor ambiente de trabalho, para que eles não tenham e para que eles não adoeçam, para que eles não se afastem. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas ainda dos primeiros assuntos que Vossa Excelência falou, a preocupação com relação a alguns cortes aí que estão sendo anunciados, me parece que chega a 30% na questão da Secretaria de Serviços Urbanos. Eu já falei com alguns fiscais que estão bastante preocupados, com alguns que estão aí na ponta, né, e que são os mais cobrados por nós, vereadores, também, enfim, e a preocupação é muito grande, a situação já não é boa, eu tenho aí relatado diversos pronunciamentos com relação à falta de manutenção, inúmeras situações de filtração, problemas de manutenção de calçamento, de roçada, de limpeza. Bom, roçada e limpeza, então, né, nem aquilo que é permitido, repito, nem a roçada, a barba de meio fio está sendo feita, não se está dando conta do recado, né, e agora vem essa questão desse anúncio dos cortes, numa das secretarias que está a situação bastante difícil, são reclamações constantes aí nos mais diversos bairros da nossa cidade. Então, nós temos essa preocupação, tem que ser revista essa situação, porque nós queremos que a cidade seja bem cuidada em todos os cantinhos, em todos os bairros, o que não está acontecendo. E esse corte de recursos pode vir a prejudicar ainda mais a situação dos bairros da nossa cidade. Obrigado. Diante da parte, um minuto para que eu possa concluir, por favor, presidente. Mais um minuto, Vossa Excelência. Eu sou a favor do corte, mas que seja feito corte no gabinete do prefeito, da vice-prefeita, corte na comunicação, corte no desperdício, corte nos privilégios, corte nas viagens do exterior que o prefeito faz, corte em outros desperdícios que a gente acompanha, em vários privilégios que o executivo tem, mas não corta no investimento que é feito para a população. Não corta no investimento que é para resolver o problema da população. Não corta na educação, não corta na saúde, não corta em serviços essenciais para as pessoas, não corta no Bolsa Atleta, penalizando o atleta que tem lá contribuído e ganhado resultados, trazendo resultados representando a nossa cidade. Esses cortes nós não podemos admitir.
Então, que se mostre aqui quais foram os cortes que o prefeito fez em comunicação, por exemplo, que de nada traz a não ser apenas propagar e mostrar o seu trabalho ou o trabalho que não é feito pela cidade, né? Então, que corte aonde tem que se cortar e não corte no investimento das pessoas. Obrigado a todos.